Secretária, primeiro, obrigada por estar falando com a gente, né? Aceitar estar aqui. A gente vai completar agora, nesse sábado, um mês sem mortes por Covid-19 aqui no Distrito Federal. Eu gostaria de saber como é que a senhora avalia esse marco, né, que é tão importante desde o início da pandemia. Então, Samara, e a todos os telespectadores, todos os ouvintes, é, é um momento de bastante alegria e, sem dúvida, é uma vitória de todos nós, população do Distrito Federal, e é fruto do trabalho de toda uma equipe, primeiramente, de uma conscientização da população em relação à etiqueta respiratória, em relação aos cuidados individuais para o bem coletivo, e a nossa ampliação da testagem e vacinação. Então, nós ampliamos os pontos para que a população procurasse os locais para testar e ampliamos os locais de vacinação. Entendemos que essas duas ações em conjunto, elas nos deram essa grande vitória, que é a preservação da vida e a gente está não perdendo vidas por causas preveníveis. Falando em vacinação, a gente recebe muitas perguntas, vê também nas redes sociais, em relação ao avanço da quarta dose. Se eu não me engano, parou ali nos 34, 35 anos, e o pessoal fica perguntando muito por que não avançou mais, quando que deve avançar, né? Essa é uma questão bastante complexa e, ao mesmo tempo, nos deixa preocupados, porém, nós seguimos um protocolo do Ministério da Saúde, né, o Programa Nacional de Imunização, onde ainda não há recomendação por parte ministerial em nós estarmos reduzindo essa faixa etária de 35 abaixo. Então, já fizemos algumas consultas ao Ministério da Saúde e estamos esperando retorno para que, primeiramente, sejamos abastecidos por doses. E depois, com esse aumento de doses fornecidas, a gente possa estar reduzindo a faixa etária. Então, hoje a gente tem 35 mais e estamos prontos, temos toda uma rede e é capaz de capilarizar essa dose, é capaz de receber rapidamente essas doses e aplicar na população-alvo. Tá certo, mas então o que falta é um aval do Ministério da Saúde, é isso? O que falta é uma recomendação por parte do Ministério da Saúde, por escrito, obviamente, para que a gente baixe a faixa etária e, associado a isso, que esteja nos fornecendo doses suficientes para que a gente possa estar ampliando para essa faixa etária. A gente fez uma matéria aqui no Metrópolis falando sobre a perda, vamos dizer assim, de doses de Coronavac, que a gente noticiou que foram 140 mil doses perdidas aqui no DF. Como que a gente pode explicar isso? O que aconteceu? Então, essa é uma questão que nós recebemos as doses, como já disse para você, nós somos doses dependentes ofertadas pelo Ministério da Saúde. E as doses que nos foram ofertadas de Coronavac, no mês de maio, no final de maio, precisamente, nós comunicamos ao Ministério da Saúde para que houvesse o recolhimento de 300 mil doses, uma vez que não estava havendo procura da população por esse laboratório. No final do mês de junho, houve o recolhimento de 140 mil doses, mas ainda ficaram conosco 150. E essas 150 mil doses que restaram, elas atingiram o seu prazo de vencimento, de validade,
e elas estão conosco, aguardando o recolhimento por parte do Ministério da Saúde para que haja a destinação protocolar, legislação para o descarte dessas doses. Então, nós comunicamos ao Ministério para o recolhimento das 300 mil. Na ocasião, foram recolhidas 140 e nos restaram ainda o restante, as 160 mil doses. Então, hoje nós temos doses vencidas, porém, não havia procura por esse laboratório. Então, isso ocasionou. O Distrito Federal fez a sua parte, fez o seu dever de casa, comunicou que não haveria o uso, a utilização, mas, infelizmente, não houve o recolhimento total. E como nós seguimos um programa, como já dissemos desde o início, então é desde a faixa etária, ao recebimento, ao armazenamento, à distribuição, todo o protocolo é seguido conforme norma ministerial. A gente teve esse ano o primeiro caso de varíola, né, dos macacos, a monkeypox confirmado aqui no DF, e desde então a gente já confirmou mais de 200 casos. Nenhuma morte ainda, né? A maioria dos casos fica ali entre jovens de 20 e 39 anos. Como que a senhora avalia a evolução dessa doença aqui no DF? Então, Samara, quando nós tivemos o primeiro caso, não quando no primeiro caso, quando começaram a aparecer os casos no mundo, o Distrito Federal, nós chamamos toda a equipe da vigilância epidemiológica, os hospitais, superintendentes, diretores hospitalares, e nós construímos todo um protocolo, um plano de enfrentamento da monkeypox. E assim o fizemos. Primeiramente, aumentando o conhecimento e a disseminação do olhar clínico de todos os profissionais, quer seja da atenção primária, da atenção hospitalar e da atenção intermediária com as UPAs, para que esse diagnóstico pudesse estar dentro do rol de doenças dos pacientes que chegassem às nossas unidades. E isso foi fundamental. Gravamos um vídeo com um caso, fazendo a coleta do SUAB, nós propagamos, disseminamos bastante através da nossa assessoria de comunicação e a Secretaria de Comunicação do Governo do Distrito Federal, e assim nós fomos abrindo o olhar e despertando para que os profissionais dessem diagnóstico. Esse é o primeiro ponto, disseminar o conhecimento e a possibilidade. Depois, nós construímos toda uma rede de acolhimento na atenção primária, tendo nas unidades básicas de saúde o acolhimento único, ou seja, o usuário chega na unidade básica e ele tem uma escuta qualificada pelo enfermeiro de família e comunidade, e assim a gente foi disseminando o olhar, o cuidado, e na atenção hospitalar, temos o Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, com o Hospital Sentinela, a princípio com 8 leitos, depois nós ampliamos para 12 leitos, no 7º andar do hospital, onde tivemos que fazer algumas internações, muito mais pela dor e muito mais para a investigação. Lá pelos leitos do Agarram, nós tivemos já 6 pacientes que ficaram internados, mas todos com total recuperação e muito mais pelo isolamento e pela dor que as lesões causam. Então, nós nos preparamos, o laboratório, o LACEN, nosso laboratório central público, ele disparou na frente, fazendo não só o RT, mas também dando o sequenciamento genômico, a disseminação do conhecimento, a construção dessa rede de proteção e o entendimento da população, que fez com que nós não tivéssemos essa progressão geométrica que nós esperávamos. De uma semana para cá,
nós tivemos o diagnóstico de 15 casos. São muitos casos, nós gostaríamos que fosse nenhum caso. Mas, da forma que a proporção e a velocidade que estava se comportando em outros continentes, em outros países, a gente esperava que Brasília, sendo um ponto bastante central, um ponto bastante estratégico do país, pelo trânsito, pelo tráfego de pessoas, né, tanto no espaço aéreo como terrestre, a gente tivesse realmente um aumento, mas tudo veio corroborar a diminuição da Covid. A gente tem a questão das cirurgias eletivas. Elas foram interrompidas por um momento por causa da pandemia aqui no DF e tem um planejamento de retornar, inclusive com uma força-tarefa, vamos dizer assim, com hospitais particulares. Como que está essa questão? Já tem alguma novidade? Então, Samara, esse é um ponto bastante estratégico para a Secretaria de Saúde, uma vez que nós temos, é sabido por todos, que nós temos uma demanda reprimida, uma fila que hoje tem em torno de 26 mil pacientes, que é fruto de uma pandemia que nós precisávamos, naquele momento, canalizar todas as nossas forças, toda a nossa capacidade instalada de leitos, de mão de obra, de insumos com a Covid. Nós seguimos todos os passos, um estudo técnico preliminar, um projeto básico, a aprovação do controle social, como um ordenador das políticas públicas, fizemos toda essa exposição e hoje nós elencamos, e aí na ocasião elencamos 4 patologias: as hérnias inguinais, as hérnias umbilicais, as colestectomias, as doenças da vesícula, e as histerectomias, que são as retiradas do útero. Então, essas 4 patologias que causam um afastamento do trabalho, um sofrimento nas mulheres e nos homens, né, no caso das vesículas e das hérnias, essas doenças, nós totalizamos uma lista de 3.000 a 3.500 pacientes, e assim fizemos um edital de chamamento público, buscando a complementariedade desses hospitais privados, e hoje, para nossa alegria, é realmente já o último dia da entrega da documentação e da entrega das propostas, e nós já temos 6 hospitais privados prontos, já passaram por visita da vigilância, já passaram por toda a tramitação, e hoje, até às 23h59, nós vamos receber as propostas e já, e aí, paralelamente, o complexo regulador já está fazendo toda a organização mediante classificação, tempo de inserção, e os hospitais todos da rede, que inclusive nesse momento está havendo uma reunião para que o pré-operatório seja realizado e esses doentes sejam encaminhados via complexo regulador para esses hospitais privados. Depois da assinatura do contrato, nós temos 5 dias já para iniciar as cirurgias. Então, no mais tardar, de hoje a 8, né, sexta-feira, nós já estaremos, com certeza, começando a operar os primeiros pacientes. Hoje é o último dia para a entrega das propostas, depois 5 dias para a assinatura, e são 120 dias o período, a partir do momento que o hospital assina o contrato, ele tem 120 dias para realizar as cirurgias que ele se propôs a realizar. Falando em especialidades que demandam muito, tem alta demanda, há alguma novidade em relação aos concursos da Secretaria de Saúde, seja convocação, seja novo edital? Nós temos já muito boas notícias para dar para os concurseiros, né, como se diz. Esse ano nós já temos o concurso de agente comunitário de saúde, de agentes de vigilância ambiental, dos AVAs, dos ACS. A banca examinadora já foi escolhida. Agora nós estamos esperando uma tratativa do
do Tribunal de Contas, que pediu para fazer alguns ajustes, e mais ou menos dentro de 30 dias essa banca examinadora a gente já pode esperar o edital, e depois da publicação do edital, em torno de 90 dias para a realização do concurso. A mesma forma se aplica aos técnicos em enfermagem, que a banca examinadora também já está para ser publicada, e aí em seguida vem o edital e depois a realização das provas. A parte administrativa, os GAPs também, também vamos ter o concurso. A banca examinadora já deve estar saindo no início da próxima semana. Então, nós temos, sim, concurso ACS, AVAS, técnico em enfermagem e os analistas de políticas públicas e gestão em saúde. Todos esses a gente espera realizar ainda, quer dizer, no início do próximo ano, mas o edital, as bancas, tudo a gente resolve ainda nesse semestre. Secretária, as minhas perguntas eram essas. Tem alguma coisa que a senhora acha importante destacar, falar para as pessoas que estão assistindo? Eu acho que tem uma vida antes da pandemia e após a pandemia. Hábitos que precisam ser colocados no nosso dia a dia, em prática, e assim, com certeza, nós teremos dias melhores. Tá certo, secretária. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, espero ter podido atender e explicar o que realmente esse meio de comunicação de tão larga audiência e importância para a gente precisasse.